tem gravador aqui. Atenção, essa aula será gravada? Maravilha. Estamos aqui essa noite. Vamos falar sobre o detox da mente, uma das partezinhas, né, de como nós desintoxicarmos a nossa mente. E eu vou falar sobre são três assuntos, tá? Então, vai durar em torno de 1 hora, tá? Se prepare, eu pedi para trazer papel e caneta, porque vocês vão escrever alguma coisa. Né? O André foi buscar. É uma técnica que precisa, né, você escrever isso para você compreender melhor e você usar ela lá na frente, né, quando acontecer as situações. Então, pode passar o próximo lá. É que o André toma o controle. Aí. Então, eu vou falar sobre as emoções, os sentimentos, e eu vou entregar um mapa dos sentimentos para vocês, tá? Então, vai ser um caminho de como que nós trabalhamos com as emoções e sentimentos. Né? E tem um caminho para isso, né? Para nós sabermos como que funciona a mente, como que funciona a emoção, o que é emoção, o que é sentimento, é a mesma coisa, não é? E eu fui atrás disso para saber também mais sobre isso. Pode passar a próxima. Então, lá, as emoções, o que elas são? As emoções, elas são respostas rápidas, automáticas e meio dramáticas do cérebro diante de alguma situação. Tá? Um exemplo, você vê algo assustador, alguém te deu um susto, né? Você vai sentir um pouco de... O medo, o nome disso é medo, né? Digamos, alguém te dá um susto. Ou você vê um bicho que você não é acostumado a ver. Tem mulher que tem medo de sapo, né? Tem medo de cobra. Esses dias uma passou bem no meu pezinho assim, de boa. Só tirei o pé para ela passar. Gente, então eu não tenho medo, porque na minha infância eu brincava muito com os bichinhos no rio. Nossa, era bem molecona mesmo. Eu brincava, estava no meio do mato, no meio da piazada, brincando de bete, jogando bola, subindo em árvore. Então, nossa, eu fazia muita arte mesmo. E eu posso dizer, eu tenho uma infância muito boa, então medo dessas coisas eu não tenho, né? Outra coisa, outra emoção, alguém te irrita. Você sente ali uma raiva na hora, né? Cerra os dentes, né? O sangue ferve. Então, assim, então emoções, elas vêm de fora. É incontrolável, porque você vai ver alguma coisa, ouvir alguma coisa, ou sentir alguma coisa, e ela vai vir para você. Então, você não controla isso na tua vida. Né? É praticamente incontrolável. Você vê um acidente, nossa, vai ficar ali nervoso na hora e tudo mais, né? Tem gente que não fica, né? O paramédico não fica. Eles são... Como é que é? Eles têm já uma casquinha que eles veem isso e tem um preparo mental e físico para isso. Outra coisa, você faz uma refeição, depois você fica assim, a gente fala que fica triste, né? Mas não fica triste, a gente fica satisfeito, a gente fica feliz. Ai, comeu, né? Daquela satisfação que você fala, ai, né? Tô em paz aqui porque eu comi. Então, finalmente, né? Alguma coisa gostosa na vida, né? Comer, né? Então, as emoções, elas são universais. Todo ser humano sente isso, até aqueles que estão meio vivo, meio morto. Um exemplo, tem alguém lá na... É engraçado, mas é a parte triste, né? Tem alguém, às vezes, lá na UTI. Muitas vezes, ela tem as emoções, ela consegue ouvir o que está acontecendo em volta dela, mas ela não está vendo, não está enxergando. E muita gente, quando volta ali, né, em nossa consciência, ela fala assim, eu escutava tudo que vocês diziam. Então, pensa, as emoções dentro dessa pessoa estavam lá. Né, ela estava recebendo tudo aquilo, e ela não tinha controle para dizer, para, não quero ouvir isso, né, sai daqui, né, o médico dizendo vai morrer e a pessoa escutando, né, tem uns médicos bem antiéticos assim, né, mas deixa eles lá, porque os éticos não fazem isso. Então, as emoções básicas são a alegria, a tristeza, a raiva, o medo, o nojo e a surpresa. Então, quem assistiu lá divertidamente, né, viu o filme, então, nossa, retrata muito bem cada sentimento ali, o que cada um faz ali dentro da pessoa, né? É bem aquilo mesmo. A explicação é que, para quem quiser saber mais, divertidamente. Próximo slide lá. Vamos falar agora sobre os sentimentos. Sentimentos, ele é basicamente a interpretação consciente de uma emoção. Então, assim, vai vir a emoção de fora e o sentimento é o que vai estar dentro de você. É como que você vai reagir àquilo.
Então, como que funciona? Então, primeiro vem a emoção. Rápida, automática, meio impulsiva. Depois vem o sentimento. É quando o cérebro começa a pensar sobre aquilo. Então, teu cérebro vai começar a pensar, opa, o que aconteceu aqui? Né? Aí vem, a emoção é como se fosse um alerta. Acende um pisca lá, né? No Divertidamente tem, né, o alerta lá, né, o pisca lá que fica piscando. E o sentimento é como se fosse a interpretação do que está acontecendo. Então, aí você vai estudar aquilo, às vezes de uma forma rápida até, né? Porque às vezes você tem que ter um sentimento ali, uma ação bem rápida, né? Em cima do que acontece. E muitas vezes a gente acaba tendo, aflorando sentimentos ruins, né? Com relação a isso. Então, a gente vai aprender hoje um pouco sobre isso. Como que a gente controla isso dentro de nós? Tá? Tem técnica para isso. Pode passar lá o próximo. As características dos sentimentos. O que é as características deles, né? O sentimento ele dura mais tempo do que a emoção. Ele envolve o pensamento e interpretação. Eles são influenciados pelas experiências e crenças da pessoa. Pode mudar dependendo de como você pensa sobre a situação. Tá? Então, tem gente que pensa... alguém fez uma brincadeira. Tem gente que leva de boa. Tem outro que chora e tem outro que sente raiva. Então, cada um tem uma emoção, a emoção vem da mesma forma, mas para cada um vai interpretar de uma forma diferente. Né? Então, uma discussão, tem 5 pessoas ali discutindo, cada uma vai ter um pensamento. Eu estou assistindo um dorama, gente, maravilhoso. Recomendo até. Em Busca do Jade, ou tem outro nome lá que eu esqueci. Fala muito, nossa, as expressões, os sentimentos que eles têm, a lealdade, a gente está falando muito sobre fidelidade esses dias, né? Gente, a fidelidade deles é maravilhosa. Se trata de uma história na China de uma mulher que se tornou uma guerreira. Né? Então, ela lutava lá no... Então, fizeram esse dorama em homenagem a ela. Não sei o nome, vou até pesquisar para saber. E, olha, a honra é maravilhoso. Então, assim, e cada um no filme lá interpreta um sentimento, uma emoção. A emoção vem da mesma forma, cada um interpreta de um jeito. É bem legal de ver. Então, dependendo né, de como você pensa, pode mudar dependendo de como você pensa a situação. E hoje nós vamos mudar alguns padrões também. Próximo lá. Então, o que é o sentimento? Ele vai trazer a emoção, mais pensamento e mais o tempo. Pode ser um tempo curto e um tempo longo. Um sentimento, ele pode crescer dentro de você. Tá? Então, o sentimento, ele começa, digamos, você conhece uma pessoa, vamos dizer, um casal. Eles se conhecem. Então, aquele sentimento ali tá de conhecimento, tal, depois aquilo vai crescendo, se transforma em paixão. E depois a paixão, o sentimento se torna em amor, né? E aí vem aquele amor, né? Quando vai passando o tempo, aquele amor de suportar, que a Bíblia diz, né? Suportai-vos uns aos outros. Que muitas vezes, né? O amor é isso, você suportar as birrezas do outro, as manias do outro, né? Então, eu tô com uns parentes aqui na casa da minha mãe, e já estavam reclamando um do outro ali, falando, que isso é isso, é aquilo. Falei, meu Deus, mal chegaram e estão, né, discutindo ali. Mas amém, né? Tava saudável a brincadeira ali, né? Então, o sentimento, ele vai trazer emoção, depois vai vir o pensamento e o tempo para você amadurecer aquilo ou você querer se livrar daquilo rápido, tá? Próximo. Então, a gente vai identificar as emoções da semana, tá? Eu vou pedir para que vocês façam... Passo para o próximo lá. No papel, pode ser no caderno, papel, tá? Dá para ver aqui? 2 risquinhos lá, divide o papel, duas linhas lá, tá? Você vai escrever uma coisa, uma aqui, outra aqui, outra aqui. Em cima, você vai escrever sentimentos tóxicos. Pode passar ali no outro ali. Tá? Então, a gente vai ter as percepções de como você se sente com relação às emoções que você sentiu nessa semana. E a gente vai trabalhar mais esses pensamentos, esses sentimentos tóxicos, aqueles que ficam em você. Tá? Então, vamos ver isso daí. Pode passar próximo? E o próximo?
Então, os sentimentos tóxicos. Então, a pergunta que eu faço para vocês aqui, ó. Quais sentimentos negativos são mais frequentes na sua rotina? Pode colocar 3 sentimentos ali, tá? Eu não vou dar nem spoiler aqui, porque eu acho que cada um vai, né, sentir alguma coisa essa semana, né? E que sentimentos que vocês tiveram, né, essa semana? Que alguém fez alguma coisa, você recebeu aquela emoção e aí você ficou com aquele sentimento. Pensa aí, eu vou dar uns minutinhos para vocês escreverem. Só 3. Não dá tempo de escrever mais. Como nesse desenho, provavelmente o elefante está brigando ali com o pato, com o lobo, né, ou sei ali, aquele bichinho ali, e aí o lobinho não está sabendo o que está acontecendo e o pato está indignado ali, né? Mas eles estão recebendo a mesma informação do elefante, a mesma emoção. Cada um reagiu de uma forma. Escreveram? Pode dar um ok aí, um joinha assim. Passo para o próximo. Como que você fica quando você está com esses sentimentos? O que você transmite? Você acabou de receber uma emoção. Um exemplo, você sentiu raiva. Como que você fica? O que você transmite na hora que você sente a raiva? Eu vou dizer aqui o meu. Eu fico muito brava. O meu sangue sobe na cabeça. Meu corpo fica aquecido. E a minha fisionomia fecha. Eu fecho muito a cara assim, né? E tem gente que serra o dente ainda, né? Eu não serro o dente, mas eu fico muito. Eu falo alto, né? Tem gente que grita, fala gritando, né? Não vai falar calmamente, vai falar gritando na hora da raiva. Como é que fica? Como que você fica? Como que teu corpo age? Lembra lá essa semana o que você passou? Como que seu corpo ficou? Como é que você reagiu a isso? Será que você pensa lá no como que teu corpo agiu naquela hora? Teu sangue desceu lá no pé? Teu sangue subiu na cabeça? Você sentiu tremor? Qual foi o seu sentimento? Você começou a chorar? Qual foi o sentimento, a reação que teve ali no seu corpo ali? A gente não pensa, né? Quando acontece essas coisas, a gente não vê o que acontece no nosso corpo, né? Mas analisando agora, a gente pode perceber o que acontece ao nosso redor. Eu não escuto mais ninguém, eu fico paralisado. Né? Como que você fica? Pode colocar nos 3, tá? Se você lembra só de um, escreve só de um. Que depois, mais para frente, vocês vão aprendendo a como administrar isso. Eu conheço pessoas que na hora da briga, na hora da raiva, eles até fogem, querem correr, né, para algum lugar. Tem uns que chutam ali, o desenho ali na frente, né? Tem um que chuta os móveis, chuta as coisas em casa. Então, qual é a reação que você tem quando você recebe esse sentimento? Quando começa a crescer esse sentimento dentro.
Pode passar para o outro, André? O que fica passando na sua mente quando você está com esse sentimento? Que muitas vezes a gente consegue nem colocar para fora, tá? O sentimento. O que passa na sua mente aí? Comece a lembrar o que você pensa quando você está com esse sentimento. Peguei aqui a raiva. O que você pensa quando você está com raiva de alguém? Quando você está com raiva de uma situação? Qual é o teu pensamento? Escreve aí. O que você pensa? Pode colocar assim, eu tenho vontade de matar. Né? Pensamento bem. Vontade de matar, mas falar coisas impensadas, né? Eu penso assim, né? Você não presta, você não serve para nada. Por que você está aqui? Né? Sai de perto de mim. O que passa na tua cabeça que você não fala? Mas está aqui passando na tua mente. Escreve aí. É porque às vezes é uma percepção que às vezes nem nós nos percebemos, mas agora estamos percebendo o que a gente faz. Quando a gente tem um sentimento ruim, a gente está trabalhando com sentimentos ruins aqui. Né? Os bons a gente quer, nem pensa, né? Que venha tudo de bom. Que nem a comida, né? A gente come nem pensa, né? Tá feliz. Depois que a gente vai ver estrago no corpo. Outra coisa, quando eu tô com raiva, eu fico mal, eu fico emburrada, eu não consigo dormir direito, eu não consigo fazer as coisas direito em casa, porque eu fico pensando na situação. Nada dá certo, né? Meu pensamento, eu fico assim, bem... isso daí dá para colocar na outra parte, né? O que você sente ali. Como que a gente fica. Mas os pensamentos, muitas vezes, são muito fortes e a gente não verbaliza isso. Porque a gente sabe que se a gente verbalizar, a gente pode até preso, né? No trabalho. Né? No trabalho, às vezes com cliente, né? Com um paciente aí, né? Que nem tem os mentores, não é? Vem o cliente, ai meu Deus do céu, né? Sai de falar alguma coisa, né? Mas você segura, você só pensa. Mas isso faz mal também. Pensamento faz mal. Eu vou contar aqui nessa parte aqui, eu lembrei de Caim da Bíblia. Quando ele e o irmão dele foram fazer uma oferta, Deus não se agradou da oferta dele, e ele ficou com raiva do irmão. Muita raiva. E Deus chegou para ele e falou assim, Caim, o que você está pensando aí? Olha só, olha o desejo que está aí já chegando aí à porta do teu coração. O que você vai fazer? Caim, não faça o que você está pensando aí, né? Deus alertou ele, gente. E ele foi lá mesmo assim, cometeu o que ele fez lá, né? Não posso falar aqui. O irmão dele, que esse aqui vai pro canal, né? Então, ele falou assim, não faça isso. Mas ele não quis ouvir Deus. Então, Deus tentou trabalhar com a mente dele ali, dizendo para ele não fazer aquilo. Né? Não faça, presta atenção no que você vai fazer. Né? Põe teu juízo no lugar. E ele não prestou atenção. Ele foi lá, e eu fui no Abelzinho. Então, nós temos que cuidar dessa parte da mente. O que nós pensamos, que depois, mais para frente, vai se tornar na reação física. Pode passar para o próximo lá. Né? Em que situações você costuma se sentir assim? Quais são as situações que você sente, os sentimentos que você colocou aí? No caso da raiva. Eu fico com raiva quando meu marido me chama atenção. Quando ele diz assim, às vezes, você não fez nada. E eu fiz um monte de coisa no dia. Ele não viu nada que eu fiz. Aí eu fico com muita raiva. Pô, mas eu trabalhei, fiz um monte de coisa o dia inteiro, não viu nada que eu fiz. Né? Ele não viu. Ele viu aquilo que ele queria que eu tivesse feito.
e acaba brigando e vem a raiva. Então, em que situação você costuma sentir isso? O que acontece em momentos na tua vida que você sente a raiva, que você sente o medo, a tristeza? Acontece o quê? O que acontece para que você sinta isso? Vou escrever embaixo de cada um aí. O que acontece? O que alguém faz, o que você vê, o que você ouve? Quais são as situações? Eu creio que nesse momento tá vindo aí situações que você nem imaginava que era por causa disso que eu tinha essa raiva, era por causa disso que eu tenho esse medo. Quais são as emoções que lançam sobre você para você sentir isso? Quais são as palavras que falam para você sentir assim? Ali nas imagens tem, né, um pessoal jogando xadrez ali. Tem gente que briga só porque perdeu no jogo, não sabe perder. Qual a situação? Eu tenho um amigo que ele fala, eu não jogo, não brinco com ninguém, porque se eu perder, eu fico muito bravo. Não sabe brincar, sai da roda, né? Não sabe brincar, sai da rodinha. Irmãos brigam porque coisas, objetos, que um pega do outro, pegou a roupa, né? Aí o outro vem, cobra a roupa tá suja. A outra ali é apontamento, quando as pessoas começam a te julgar, falar coisas de você no trabalho, você acaba aceitando, ou mesmo da família, te julgando demais, né? Ali a menina com a mão no ouvido, ela não quer nem ouvir. Parem de falar porque eu não, né? Você não quer ouvir. Muitas vezes é verdade o que as pessoas falam, mas elas não sabem como falar aquela verdade para você mudar. Né? Então, eu mesmo policio muito. Às vezes eu falo com meu filho e depois eu falo, puxa, filho, mãe falou de um jeito com você, perdão, né? Mas eu queria muito que você fizesse isso, que nem o quarto. Vai arrumar o quarto. Né? A maior briga das mães e dos pais é vai arrumar o quarto. E às vezes você fala assim, vai arrumar aquele quarto, tá um chiqueiro. Olha o que você tá, né? As coisas não vêm de graça. Dinheiro não dá em árvore. Essas coisas, né? Essas palavras, essas situações, o que traz de sentimento até para os nossos filhos? Ou o que essas palavras trouxeram para nós? Agora, a última parte do sentimentos tóxicos. Passa lá, André. A próxima parte. Quais as quais consequências esses sentimentos trazem para sua vida? O que eles vão trazer para você? Que nem quando eu estou muito brava, eu tendo a comer bastante. Eu vou lá e assalto a geladeira. Vou lá, compro um doce. Que consequências você tem? Você vai. O que você vê que esse sentimento trouxe para você até agora? Na imagem tem ali uma pessoa doente, a outra ali está transtornado, o outro ali está sentindo com peso nas costas. Eu, quando eu tô brava e eu não consigo, não resolvo até a questão em si, eu me sinto pesada, me sinto com um peso nas costas, coração apertado. Nós vimos ali o que nós sentimos, o que nós fazemos. Mas a longo prazo, o que isso vai trazer para a tua vida? Quais as consequências que você acha até que você fala assim, isso aqui eu tô brigando com a pessoa, mas é pro bem dela. Mas e você, como é que você fica? O que você acha que isso vai trazer para a tua vida? Além do peso né, de você querer tentar resolver com outra pessoa, você fica
mal porque você não sabe nem como resolver a situação. Puxa, eu pisei na bola, o que eu faço? Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas naquele filme A Forja, tem uma consequência muito ruim de ações que as pessoas fizeram. Mas depois tem o perdão. Outra coisa, como é que você vai perdoar? Um exemplo, né? A gente perdoa alguém que fez mal para o nosso filho. Tem o caso do meu terapeuta, não sei se ele está aí. Deixa eu ver se tá. A filha dele esses dias brigou na escola, brigou com a amiguinha, e ela sentiu muito. A professora falou para ela que ela tinha falado não foi legal. E ela chegou em casa muito triste e falou pro pai: papai, eu falei tal coisa pra minha amiguinha, tal, né? O que eu faço? Você pediu perdão para ela? Pedi. Né? Não faz mais. Né? Mas ela ficou muito chateada. E assim a gente. E às vezes a coisa vai acontecendo tantas vezes na nossa vida que quando a gente vê, tá falando, não tá nem aí. Vai falando, vai externando aquilo como se fosse normal. Mas a outra pessoa tá sentindo. A outra pessoa fica ferida. Né? Então, a gente tem que, né, perceber as consequências que isso pode trazer para a sua vida. Quando você fica retendo essa emoção. Pode passar próximo lá. A gente queria ter uns remedinhos assim, né? Puf, tomava, já passava. Que nem dor de cabeça. Você toma lá um medicamento lá, uau, passou. Né? Ai, que alívio. Mas os nossos sentimentos, é assim? Acho que não, né? Muitos deles ficam aí dentro, né? Ele não sabe nem como se faz para se livrar deles. Como é que eu me livro da situação? Como é que eu me livro dessa palavra que vem para mim, às vezes, quase todo dia? De um marido falando, de uma esposa, de um filho, de um patrão. Todo dia fala a mesma coisa. E às vezes você não tem argumento, você não, né, fica só se culpando e trazendo esses sentimentos tóxicos para dentro de você. Mas tem uma boa notícia para vocês. Pode passar lá, André. Existe uma nova fórmula para você se comunicar. Agora você vai virar essa folha ou, né, pegar outra, colocar outra. Eu peguei outra aqui no meu. Aí você vai escrever em cima, nova comunicação, fazer 3 risquinhos de novo. 2, né? Dividir em 3. Faz 2 risquinhos lá. Nova comunicação. Ai, que lindinha a cara desse casal aí. Não sei nem o que te dizer. O que eu te falo? Agora, nessa folha, a gente vai colocar qual o novo sentimento que a gente pode colocar em cima ou repor esse que nós estamos sentindo. No caso da raiva, vou colocar aqui, ó. No caso da raiva, eu quero sentir paz, eu quero ter mansidão para não sentir essa raiva, né? Eu quero ser uma pessoa mansa, uma pessoa mais humilde, botar o copinho de água na boca e não é só, às vezes, pensar ali, não falar nada, não externar em ações ou palavras. Eu quero ter tranquilidade. Para quando essa emoção vir para minha frente, eu não sentir aquilo que eu sentia antes. E aí que eu falei, meu Deus, foi poderoso quando eu descobri isso. Foi assim, uau, existe isso? Onde que estava essa nova comunicação que eu não sabia nem como fazer? Pode passar o próximo lado. Vamos lá. Quais os sentimentos positivos você gostaria de ter para substituir o anterior? Digamos que você quer substituir a raiva. Aí eu falei, né? Eu quero ter paz, eu quero ter tranquilidade. Eu quero que quando essa pessoa falar, eu tá ali bem emocionalmente para não receber o impacto. Eu muitas vezes choro. Nossa, eu sou muito chorona. Às vezes gritou comigo, falando, meu marido às vezes fala lá mais alto, desabava a chorar, gente. Eu tinha facilidade extrema
meus sentimentos com choro. Eu não sabia nem dizer o que é alguma coisa. Eu só sabia chorar. Parecia uma criança mimada. Só que era o quê? O sentimento tóxico que me dominava e eu não conseguia botar para fora, não conseguia dizer nada, então eu só sabia o quê? Chorar. Não sabia fazer outra coisa. Tem gente que sabe chutar as coisas quando acontece isso. Tem gente que fica... Né, a ira toma conta que depois você vai perguntar à pessoa... A pessoa vai falar assim, chutou alguma coisa e tal, né? Você viu o que você fez? A pessoa vai dizer assim, não vi. Não vi que eu chutei, não vi que eu saí fora de mim. Porque aquilo dominou ela. Aquela comunicação, aquela emoção bateu nela, ela absorveu de tal forma que ela só consegue externar batendo, brigando. Ela não sabe controlar aquilo. Então, com esse novo sentimento, com essa nova comunicação, a gente vai aprender a controlar melhor o que a gente recebe das emoções. Não vamos ser mais infantis nessa parte. Agora que você está aqui, você vai amadurecer para você não fazer birra ou não saber controlar o sentimento. De deixar com que aquilo te faça mal. Vamos lá. Colocou lá o sentimento lá, o que você quer? Ah, eu tenho o sentimento da raiva, medo, tristeza. Qual é o novo sentimento que você quer ter? Em vez de ficar com raiva, em vez de ficar com medo, ao invés de você ficar triste, o que você quer? Qual é a mudança que você quer? Lógico, a pessoa vai falar, né, te deixa triste, você não vai falar assim, nossa, a hora que ela fala, eu quero ficar feliz. Não, mas eu quero mudar para alegria, eu não quero ficar triste, eu quero que a alegria volte logo. Quero que a alegria volte logo. Pode passar lá o próximo, André. Então, a nova comunicação. Como que você vai reagir com esses novos sentimentos? O que você poderia falar? O que você poderia pensar? E como que você vai agir agora? Pense em algo diferente que você pode fazer. Puxa, na hora da raiva, eu não vou mais falar palavras também ofensivas. Não xingar, um exemplo. Aí eu não vou chutar as coisas. Tem gente que quando fica com raiva, até o cachorro chegar perto, ele fala, sai daqui. Né? Eu vou abraçar meu cachorrinho, que ele tá vindo ali pro meu lado todo animadinho, que ele não sabe nem o que tá acontecendo na minha vida. E eu não vou transferir esse meu sentimento para ele. Eu vou abraçar ele, vou tentar me acalmar com ele aqui, às vezes dando umas lambidas, ou banando um rabinho, conversando com ele, outra coisa. Vou sair dar uma volta, esparecer. Eu conheci um casal de pastores e o pastor ele era muito explosivo, ele era militar, não por ser militar, né, mas eles têm assim um engajamento mais forte, um posicionamento mais forte. Então ele pegava uma mochila, pegava a motinho dele, ele tinha consciência até da velocidade que ele tinha que ir, ia passear, ia num lugar, numa praça, ia, né, tomar um refrigerante, um negócio assim, em outro lugar, para tentar colocar as coisas em ordem. Então, o sentimento de fugir não é errado, tá? De você querer sair de perto, sai dar uma volta na rua, dá uma volta na quadra, né? Pega uma varinha, uma árvore, quebra uma vareta, uma árvore lá, sai balançando ela, abanando, faz alguma coisa diferente para externar aquilo. Não numa pessoa. Se você tem um saco de boxe, vai lá, bate nele. É bem interessante essa parte do saco de boxe. Eu quero ter um. Para bater lá. Isso alivia, ajuda a externar aquela raiva que você tem, não contra as pessoas, mas para sair aquela coisa tóxica de dentro de você. O que você poderia falar quando alguém fala isso para você? Se você tivesse coragem de falar para ela, parar de agir daquela forma, escreve aí. Puxa, na próxima vez que alguém me falar isso, eu vou agir dessa forma. Eu não vou sentir essa raiva aqui, eu não vou deixar essa emoção me abater. Não vou deixar essa emoção atingir a minha mente ao ponto de eu sair fora de mim, de eu falar besteira, depois eu tenho que voltar e pedir perdão.
Ai, gente, eu falo pra vocês, até no grupo, eu falo, gente, eu morro de preguiça de brigar. Morro de preguiça de brigar. E depois tem que fazer as pazes. Porque o brigar é fácil, fazer as pazes depois que é o difícil. Eu sou uma pessoa totalmente assim, o perdão pra mim é rápido, é fácil. Nossa, alguém, eu sou, parece que eu sou que nem às vezes a expressão aqui, cachorro. Se o cachorro não briga, você não briga com ele, daqui meia hora ele tá vindo abanando o rabinho pra você. Ele nem lembra mais o que você tinha feito. Óbvio, né, que tem gente que maltrata muito o cachorro não gosta, né? Mas o meu cachorro, eu falava, sai daqui, não é pra você subir aqui no sofá e tal. Tá suja, patinha suja. Daqui a pouco ele vem e fica olhando assim, eu vou lá, limpa a pata, não pode subir agora. Então, eu aprendi isso também, tá, gente? Eu tinha muita mágoa que eu chegava a ficar mais de uma semana sem falar com a pessoa. Era pai, era mãe, era amigas. Era de ficar na sala de aula, eu ficava quieta, em silêncio. Não falava nada. Minhas amigas falavam assim, você não vai falar comigo? Eu falava, não, sai daqui. Coitado das minhas amigas. Elas viram que eu mudei muito. Nossa, ela disse que eu sou outra pessoa mesmo. É. E eu tenho perdão fácil. Como tá nessa imagem aí, né? A menina ali chorando ali, né? Acho que estava tendo uma conversa. E nessa conversa ali, ela tá se aliviando ali, né? De repente tá pedindo um perdão. A cara desse homem aí, de paletó aí, tá prestando atenção no outro, dizendo, pois é, né? Eu te falei que era daquele jeito, né? É tão gostoso quando você fala para a pessoa. Ai, gente. Eu vou dizer, então, uma comunicação, uma coisa muito forte. Prestem bem atenção nisso aqui. Ontem aconteceu um fato que eu falei nitidamente: o que você fala tem poder. Olha que poderoso que é. E eles tudo que você fala não vai só atingir os ouvidos ou a visão da pessoa. Ela vai externar ao teu redor, até nos objetos da casa. Olha o que aconteceu ontem. Meu pai foi arrumar uma torneirinha da cozinha. Do filtro de água, né? Que aqui a água vem da serra e tal, então ela é um pouco tratada, mas precisa de passar por mais filtro. E não saía água, ele falou, trocou a torneira. Minha mãe chegou na cozinha e estava toda molhada. E ela falou bem assim, ui, tá tudo molhado aqui. Já gritando. Meu pai veio lá de fora, a gente quer... Meu pai fala alto e grosso assim, tá, gente? A gente quer fazer as coisas para ajudar e tá, ainda fica reclamando. Brigando com ela ali. Gente, tá, eu ouvi isso, eu tava aqui, tava fazendo alguma coisa aqui no computador aqui, e eu só ouvindo. Aí eu tava no banheiro, daqui a pouco, explodiu um negócio lá em cima da casa. Eu falei, nossa, o que aconteceu lá, né? Eu achei que meu pai tá mandando, mexendo alguma coisa lá. Estourou um cano de água lá em cima, fica as caixas de água, fiquei em cima da casa, na laje. Aí ele foi correndo fechar o registro, né? Que tem vários aqui nessa casa, é funcional, bem funcional essa casa. E aí pingou lá no meu quarto e caiu assim no lustre, né? Onde tem um ventilador do lustre, e a água caiu para baixo. Alagou o quarto lá, né? Foi aquela molhadeira e tal. Estragou o ventilador, queimou. Né? Depois meu pai tirou lá e tudo foi ver, queimou. O que eu quero dizer com isso? Quando meu pai estava ajudando de bom grado, minha mãe externou uma palavra, meu pai externou outra, afetou a casa. E o meu pai, ele é muito correto nas coisinhas aqui, ele faz tudo milimetrado, meu pai, ele é muito sistemático. Tava tudo certo. E não é do nada, tá? Daí a gente vai dizer, do nada estourou o cano lá em cima. Então eu digo, gente, nossas palavras têm poder. Tudo que nós falamos aqui, sabe quando você joga uma pedrinha na água e faz aquelas ondinhas em volta? Você joga a pedrinha e as ondinhas vão fazendo assim, né? Nós somos assim. Tudo que nós falamos aqui, tudo que a gente externa, ela vai fazendo que nem uma onda e vai atingindo tudo ao nosso redor. Olha que poderoso isso. Então, tomar muito cuidado, né, com o que nós falamos ou com o que nós recebemos e com o que nós vamos devolver, tá? Então, era essa que eu queria falar, que o fato que aconteceu ontem, que eu percebi, eu só fiquei observando. Gente, é poderoso isso mesmo, né? Só observei e eu vi tudo isso no contexto ali, quando minha mãe saiu do quarto e externou alguma coisa com a boca dela. Vamos lá, próximo lá. O que você vai ganhar? Quais são os seus ganhos? Com este novo sentimento, o que esses ganhos vão trazer para você? Digamos, se eu não sentir raiva da pessoa,
quando ela está externando lá, soltando os cachorros para cima de mim, falando aquele monte de coisa, o que você vai ganhar? O que você vai ganhar agora com esse novo sentimento que você colocou aí? Puxa, se eu te sentir paz, o que eu vou ganhar? Se eu ficar alegre, se eu não deixar com que as pessoas abalem minha alegria, o que eu vou ganhar? O que você vai ganhar? Qual é o presente que você vai receber? Por você estar não deixando com que aquela emoção atinja a tua vida. Qual é o sentimento que você vai ter se você perdoar aquela pessoa lá do seu passado que você fala assim, não, esse daí eu não quero perdoar, não. Deixa a gente chama até esse indivíduo, esse ser aí, né? Eu chamei esses dias meu marido, esse indivíduo aí, esse ser, eu não queria nem chamar de marido, esposo. Eu falei, esse ser, esse indivíduo aí. Você não quer nem chamar pelo carinho do nome, né? O amor. Cadê o amor da vida? Eu vou dizer, quando eu fiz a técnica, quando eu comecei a escrever essas coisas, aquele sentimento saiu. Tô com vontade de chamar ele de amor de novo? Tô falando assim, tô morrendo de saudade. Eu tô morrendo de saudade. O que a gente ganha quando a gente muda esse sentimento? A gente ganha raiva, né? A gente ganha paz, o nosso corpo fica mais relaxado. Ai, as coisas começam a dar certo. As coisas começam a dar certo quando a gente externa a nossa voz, nossa palavra. Sabe quando a gente fala, pega o salário no final do mês e fala assim, ih, não vai dar? Pronto, não deu mesmo. Agora, quando você pega o teu salário, no teu pensamento tá, meu Deus, não vai dar. Mas você fala assim, uau, isso aqui vai dar para pagar as contas e ainda vai sobrar. Mas você não vendo, isso é fé. Não vai ficar comprando aquele monte de coisa que a gente compra, né, Hoje mesmo, né, eu falei que não ia comprar um mais livre, eu comprei um. Eu comprei um. Falei, meu Deus. Eu falei, me prometi. Né? Mas eu vou usar aqui, esse é um devocional, né? Vai dar para usar todos os dias. Vamos lá, vamos para as decisões agora. Passa lá, André. Vamos acionar agora isso. Decisões e ações. Você está disposto a alimentar esses novos sentimentos? O que você vai fazer a partir de hoje para atrair esses novos sentimentos? Qual é a nova frase que você vai usar? Quando alguém fala para você, você não presta para nada, você vai colocar a frase, eu presto para tudo. Quando alguém fala para você, você não faz nada direito, eu faço tudo direito. A Kátia mandou hoje, né, o vídeo da Oprah lá, amo ela de paixão. Gente, você viu a história da Oprah. Ela foi uma mulher que ela sofreu muita injustiça, ela foi abusada na infância, ela conta no livro dela e até num vídeo que eu vi dela. E hoje ela fala, eu vale a pena. Gente, a mulher sofreu o pão que o diabo amassou. Ela sofreu muito na adolescência e na infância dela. Mas ela conquistou tantas coisas. Ela fala assim, a vida dos meus sonhos era ter uma casa no meio do campo e poder sair caminhar todos os dias de manhã falando com Deus. Uau! Gente, e hoje ela tem uma casa num condomínio, diz que o condomínio é só dela agora. Meu Deus do céu, hein? Mora os empregados, mora um monte de gente no condomínio, mas é dela. Então ela anda por aquele lugar, ela vai falando com Deus, ela vai falando assim com as coisas ao redor dela, ela vai centralizando aquilo que ela tem que falar no programa dela à noite. A Oprah, para quem não sabe, ela era o Jô Soares aqui do Brasil, ela é o Jô Soares dos Estados Unidos. Então ela tem um programa assim também, né, de entrevistas. O que o Jô Soares era aqui no Brasil, a Oprah é nos Estados Unidos. Tá? Ela é uma das maiores entrevistadoras que tem lá. E a mulher é incrível, gente, a história de vida dela. Hoje ela ajuda mulheres, meninas que estão em situação de risco. Né? Então, o trabalho dela é incrível, incrível. E ela começou a verbalizar. Então, ela transformou todos aqueles sentimentos tóxicos que tinha na vida dela, ela começou a ter novas ações, ela teve disposição para alimentar aquilo, ela falou, eu valho a pena, eu dou certo. E ela faz o milagre da manhã, gente.
Ela faz o milagre da manhã. O Harold fala sobre ela, né? Que ela faz. Ela já entrevistou o Harold até, né? Não sei, não tem episódio, mas ela entrevistou. Então, assim, ela faz o milagre da manhã. Ela tem, no livro, ela escreve, tem umas frases dela lá também. Então, quais são as decisões que nós temos? E nessa, quando a gente, digamos, tem disposição, brigou, vou dar uma volta, vai passear. Nessa hora, gente, surge um monte de insight. Não, nessa hora você vai pensar assim, o que eu vou fazer a partir de hoje para que essas coisas não aconteçam e para que eu não seja atingido nessa emoção. Até do filho, às vezes quando o filho fala assim, mãe, você é uma chata. Mas ele não quer dizer que você é chata toda hora. Você foi chata naquele momento. E a mãe às vezes fica sentida, poxa, né? Cuidei, dei banho, troquei as fraldas. Aí chega para mim e fala que eu sou chata. Né? Né? A mãe fica abalada, a mãe fica triste. Então, qual é a nova ação? Qual é o novo... Você vai determinar ali, falar para o teu filho ali, naquele momento. Sem ser explosiva, sem falar muita... Né? Não alimentar, porque a Bíblia diz também que o pai e a mãe não irá o filho também. Né? Não ireis vossos filhos, né? É você ter a palavra certa ali para falar. Ou quando acontece essas toxicidades aí, para quem é pai e mãe, quando acontece essas coisas tóxicas aí com ele, o que você fala para ele? Quando ele recebe essas palavras. Ou até mesmo as nossas mesmo, né? Para cuidar disso, né? Puxa, meu filho recebe, o que será que ele sente quando eu falo? O que será que fica marcado dentro dele? E aí começam a nascer os traumas. A pessoa vai segurando as emoções, uma emoção leva a outra, que leva a outra. Lembra que eu falei que o sentimento é emoção? É emoção, mais o sentimento ali e mais o tempo. Né? Então, o sentimento é a emoção, mais pensamento, mais o tempo. E aquilo fica guardado na mente, vai crescendo, vai crescendo. E muitas vezes é externado no corpo, em forma de um câncer, em forma de aumento do peso, emagrecimento. Então, o corpo, ele é afetado. Ele é muito afetado quando a gente fica segurando essas coisas. Porque a gente não tem essa nova comunicação. A gente não decide o que vai fazer. Qual é o próximo passo? O que eu posso fazer diferente? E a gente fala assim, deixa para lá nada, porque aquilo vai continuar, aquela pessoa vai continuar falando essas coisas para você, aquela pessoa ainda vai continuar, sabe, debatendo com você. Mas está na hora de mudar, ter nova decisão. Passa o próximo lá. Eu tenho um desafio para vocês. Não é nada demais, tá? É algo que vocês acabaram de aprender. Próximo lá. Então, o desafio é você criar um novo repertório emocional, definindo novas e melhores formas de lidar com suas emoções no dia a dia. Então, você sentiu uma coisa ruim? Você já faz as perguntas. Né? Já se faz a pergunta ali. A primeira ali. Poxa, o que eu posso fazer de novo aqui? No lugar da raiva aqui, eu queria estar sentindo o quê? Eu queria sentir paz. Aí, paz, vem até em mim. Né? Você vai pensar na paz ali. Não vou deixar esse sentimento me dominar. Eu não vou deixar esse sentimento me dominar. Sabe? Vai repetindo assim, não vou deixar com que essas palavras me atinjam aqui. Eu sou forte, eu valho muito, e você vai falar aquela frase diferente. Quando a pessoa fala, já, se você tiver a oportunidade, vai lá e escreve a frase. E aí, já na hora, você já muda aquela frase dentro de você. Digamos a frase, você não presta para nada. Você já vai lá e escreve, eu presto para tudo. Vai lá e já escreve. Né? Deixa a pessoa falando sozinha, vai lá e escreve. Eu presto para tudo. Eu tenho... Né? Você não é capaz. Você não faz nada direito. Eu faço tudo direito. Mudar essa frase. Gente, quando eu mudei, eu falei para vocês que eu chorava, né? A primeira vez que eu fiz, na hora eu parei de chorar. Na hora. Parei de chorar. Então, o desafio é, quando vier a frase, quando vier um sentimento, a emoção pro teu lado, já troca aquela frase. Já troque aquilo que a pessoa falou. Muda.
Transforma ela em algo positivo. Se te falaram algo negativo, ou você ouviu, às vezes até, falar de um parente teu. Você ouve, um exemplo, a mãe ou o pai. Você ouve teu pai falando uma coisa da tua mãe. Você já pensa na hora, já fala baixinho. Não, minha mãe não é isso. Ou, não, meu pai não é isso. Mesmo que muitas vezes você saiba que é, mas muda. Eu tenho certeza que automaticamente vai mudando também as nossas ações. A pessoa vai vendo, não precisa nem discutir, a pessoa vai vendo a nossa transformação. E foi que o meu marido viu. Antes eu me trancava no banheiro e ia chorar. Agora eu sento e fico olhando para a cara dele. Ele não tem mais argumento nenhum, que ele fica pensando, meu Deus, o que ela está pensando? O que ela está falando? Sabia que a pior coisa quando alguém está discutindo, para outra pessoa que está discutindo, é você ficar quieto? Você fica em silêncio. Porque daí a pessoa não tem mais argumento nenhum. Ela vai falar 2, 3 frases, depois ela vai ficar bem quietinha, porque ela não vai ter com quem discutir. Com quem que ela vai discutir? Com quem? Que não tem ninguém brigando, não tem ninguém debatendo ali. Aí quando esfriar as coisas, você pode chegar e falar, olha, não gostei que você falou assim para mim, que eu não presto para nada. Você sabe que eu presto para isso, para isso, para isso, mas depois que passar a raiva, tá? Depois que passar a situação, você pode chegar para a pessoa e falar, senta com ela e fala assim, ó, você me disse essa frase aqui, ó. Eu não aceito mais isso na minha vida. E a partir de hoje, eu vou dizer para você, eu presto para tudo, não na hora da raiva, você não vai falar para ela na hora que ela repetir a frase. Mas você pode ter certeza que eu presto para isso, eu sou valiosa, Deus me ama, e você vai falando para a pessoa. E ela vai entender que aquilo lá te machuca muito. E ela vai começar a se policiar. Pode até falar algumas vezes? Pode. Vai dar umas 3, 4 vezes lá e você sempre repetindo isso, ela vai mudar o comportamento dela também. Mas nunca na hora da raiva, tá, gente? Daí você vai acabar falando mais coisa aí. E eu não poderia deixar de falar, passa lá, André, sobre o meu Salvador, tá? Então, eu sou cristã. Eu creio muito no que Jesus ensinou aqui nessa terra, que o papel dele veio ensinar aqui como que nós devemos tratar uns aos outros. Quando Pedro queria cortou, né, a orelha do soldado, ele falou algumas coisas. Quando tinha um povo vindo lá de um caminho lá e eles começaram a provocar eles, que eu vi no The Chosen, começaram a provocar lá Jesus tal, os discípulos dele, manda fogo do céu aqui, manda Deus queimar e tal, dele. Você quer que Deus mande fogo do céu? Imagina se fosse sobre os seus pecados, sobre o que você faz. Ele fala, Jesus, você falando desse jeito, o negócio já muda, né? Aí Jesus falou, nós estamos aqui para uma missão muito maior do que essa. Não é para acabar com as outras pessoas, mas é para transformar a vida delas. E aí eu digo, Jesus sofreu todas as formas de humilhação. Nos filmes e na The Chosen a gente vê Jesus com roupa. Eles tiraram toda a roupa de Jesus quando ele estava pendurado na cruz. Ele ficou nu, ele ficou despido, ele não tinha roupa nenhuma em volta dele. Ele foi desprezado, ele recebeu 39 açoites. Naquela época eram 40 menos 1. 39 açoites tinham pontas de ossos de ferro na ponta de cada açoite, tinha um monte de bolinha, um monte de coisa. Eu vi num documentário lá de Israel, né, como que era esse chicote. Gente, arrancava pedaço. E ele suportou tudo por nós. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos dispostos a suportar toda ofensa, toda injúria, toda emoção ruim que lançam sobre nós, para receber a conquista que ele fez por nós na cruz, a conquista da cruz, de perdoar os nossos pecados, nossas falhas, a nossa comunicação errada. Eu tenho certeza que se Jesus viesse nessa época aqui, matariam ele da pior forma de novo. Porque as pessoas não iriam entender o que ele veio fazer. Aí eu digo assim, quem sou eu na fila do pão? Quem sou eu nessa fila para tratar as pessoas mal? Ou para dizer que eu não presto? Se Jesus já falou que eu sou mais que vencedora, se Jesus falou que eu sou amada. Então, até eu falo assim, gente, minha autoestima é lá em cima, porque assim, uau, eu sei quem eu sou. Eu sei porque eu vim aqui na Terra.
apesar de não estar cumprindo, né, da forma mais fiel, mas eu sei por que eu vim aqui. Eu sei por que eu estou aqui. E eu não vou deixar com que emoções, com que situações abalem minha vida. Próximo lá, André. Eu quero deixar para vocês lá. Tem um versículo na Bíblia que fala assim: se possível, no que depender de vocês, no que depender de você, não dos outros, de você, vivo em paz com todos. Vivo em paz. Não deixe que pequenas picuinhas. Eu vi vários casos de pessoas que. Tem um caso de uma moça aqui, 13 aninhos. Ela resolveu dar fim nela. Ela brigou com a mãe uma noite anterior e na madrugada ela partiu. Ela brigou com a mãe. Pensa no desespero dessa mãe. A mãe dela foi lá no cemitério, lá, estava lá chorando no outro dia, em cima do túmulo da menina. Por quê? Palavras que a mãe lançou e que a filha lançou, que não teve tempo de pedir perdão. Não teve tempo. Quanto mais essas guerras aí que a gente tá vendo aí, né? Do Oriente e tudo mais, que a gente possa seguir essa paz uns com os outros, que a gente possa, quando chegar a emoção, não deixar ela te abater. Não deixar com que você se intoxique ou que você intoxique mais a outra pessoa. Tem gente que às vezes é especialista. Eu era especialista nisso. Sabe, em derrubar os outros, falar mal, ou pensar mal. Hoje em dia eu pergunto, meu marido está irritado, está nervoso. Eu falei, nossa, acho que ele trabalhou muito hoje. Por isso que ele está irritado, tá com fome. Quando eu fico com fome, eu fico muito irritada. Né? Então percebo isso também. Você tá brigando por quê? Ai, gente, eu tô com fome, por isso que eu tô brava aqui, tô brigando até com o cachorro. Percebam as coisas que acontecem no corpo de vocês, ao redor. Cuidem das palavras. Elas ecoam, elas fazem, elas vão longe. E elas não atingem só pessoas, coisas também. E, passar a última, né? Eu queria que, se você sabe orar, sabe pedir aí pro universo, para Deus, né? Está orando por mim e para o meu esposo. A gente está passando por uma situação também bem um conflito, né? De falta de comunicação. Nós não nos comunicamos direito e chegou ao ponto de eu sair de casa, vim para casa dos meus pais, que meu marido se alterou lá de uma forma e a gente vai ter uma conversa muito difícil. Né? Então, esteja orando para que a nossa comunicação, para que eu possa conversar da melhor forma com ele, e que a gente se entenda novamente, porque eu amo ele. Né? Vocês sabem que o tanto que eu elogio meu marido, o tanto que eu amo ele, o tanto que eu digo assim, não tem, pode vir assim o Brad Pitt já tá, né, acabadinho, né? Seja lá aqueles carinha lá dos doramas, pode vir quem for, gente. Meu marido, ele é o cara, tá? Então, vocês declarem, mesmo que assim, ó, eu não tava achando que meu marido era o cara durante esses dias, mas eu já posso declarar que ele é o cara de novo, tá, gente? Então, declarem aquilo que vocês querem da esposa, aquilo que vocês querem do marido, aquilo que vocês querem dos filhos, aquilo que vocês querem para vocês. Lembra que eu falei lá do amor? Se você está se sentindo amado, você pede para Deus, Deus, me ama através das pessoas à minha volta hoje que eu não estou bem. Deus vai te amar através da mulher da padaria, vai te dar o pão mais gostosinho do mundo. É aquele que você gosta, assim. Vai te amar através da pessoa que vai te servir a comida, que vai fazer a comida. Uma vez eu cheguei no lugar, estava tão borocochô aquele dia, aí o cara serviu uma panqueca. Pedi assim, nossa, você comprou uma panqueca, vou comer. Gente, na hora que eu dei a primeira garfada, eu já tava, naquele dia eu tava assim, sentimental. Era igualzinho a comida que a minha avó fazia, era igualzinho a panqueca da minha avó. Minha avó morreu faz, nossa, mais de 30 anos, eu acho. Não, uns 29. E eu lembrei da comida dela e eu comecei a chorar. Aí o homem chegou assim e perguntou, tá tudo bem? Eu falei pro meu marido assim, fala pra ele que eu tô, né, eu tô bem, né? Que eu não conseguia falar o que era. Aí que depois que eu me acalmei, que eu parei de chorar, eu chamei ele e falei assim, sabe por que eu tava chorando? Tô panqueca igualzinho da minha avó. Igualzinho, não tinha que tirar. Então, assim, imagina a gente lembrar, né, das coisas do passado, né? Então, Deus, ele me amou naquele momento. Eu chorei, mas Deus me fez me lembrar que ele me ama. Que ele fez algo igualzinho que minha avó fazia para mim.
Então, a gente peça para Deus, assim, Deus, me ama hoje. Eu estou me sentindo tão mal, me ama através dos meus filhos, me ama através do meu marido, né? Me ama através das pessoas que estão aqui à minha volta. E ele vai demonstrar esse amor. Tem uma coisa que eu faço também, às vezes escrever um bilhetinho e entregar para as pessoas, dentro do ônibus, na rua, na praia. Eu quero imprimir um monte, que eu falei para meu pai, nossa, eu vou fazer um monte aqui, vou no sulfite mesmo, gente. Um papelzinho, assim, um quadradinho, né? Você entrega com uma frase para as pessoas. Você é especial, Deus está ouvindo suas orações.